Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu, Eduardo Perim e Ana Uni, para discutirmos um pouco sobre outros componentes da cannabis, que não apenas o canabidiol e o THC. Vamos falar um pouquinho dos terpenos essa noite. Estamos esperando aí as pessoas em. Vamos ver se dessa vez consegue aí uma conexão. Ah, muito bem, estamos aqui. Estamos aqui. Seu som tá bem baixinho, Ana. Ah, é? Na verdade, acho que o meu está bem baixinho, né? Porque não era o Não seu. sei. Como é que tá agora? Tá bom, Tá bom? tá bom. Tá. Então hoje a ideia da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, é a gente falar um pouquinho sobre outros componentes da cannabis, que não apenas os canabinoides principais. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os terpenos ou terpenoides da cannabis, né? Será que as pessoas E já outros conhecem? canabinoides. E outros canabinoides que também são importantes, né? Isso, porque o CBD e o THC são os mais estudados, mas tem surgido maior interesse agora em alguns outros, né? Como o canabigerol, o canabinol. E aí eu acho que seria legal a gente falar isso para as pessoas, né? Tem Sim. surgido produtos novos também, né? Produtos com canabigerol predominando, né? Até mais do que sobre o CBD. Uhum. E acho que a tendência é que isso aumente, né? Então é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando as pessoas pensam em cannabis hoje em dia, basicamente vem na cabeça o canabidiol e o THC, mas a cannabis é muito mais do que apenas esses dois compostos, né? A gente tem muitos outros canabinoides que também têm ações terapêuticas, medicinais e outros componentes da planta, né? Os terpenos, os flavonoides, né? Alguns outros ácidos graxos, né? Da planta, enfim, né? E uma coisa interessante é que a gente já comentou em outras lives que os canabinoides eles são produzidos na forma ácida, né? E depois eles são descarboxilados e se transformam nas formas neutras. E o ácido canabigerólico, que é o precursor de todos os outros, né? Então, o ácido canabigerólico, ele, quando sofre a ação da THCA sintetase, ele se transforma no THCA, que depois vai dar o THC. E quando ele sofre a ação da CBDA sintetase, se transforma no CBD, né, no CBDA, que depois vai gerar o CBD. E por outra via, ele vai gerar o canabigerol. Então, na verdade, são várias vias de produção de canabinoides, e eles são bastante parecidos uns com os outros, mas essas pequenas diferenças moleculares fazem com que eles tenham efeitos totalmente diferentes, né? Sim, sim. A Ana tá falando um pouquinho, né, da mãe de todos os canabinoides, que é o ácido canabigerólico, né? E que o canabigerol, né, que vem do ácido canabigerólico, né, ele é um produto que tem sido estudado, né, atualmente como ansiolítico, como antidepressivo, como hipnótico, né, como modulador do sistema imunológico, para emagrecer, para pressão intraocular, né? Então, para quem tem glaucoma, por exemplo, né? Para neuroproteção, né? Então, o canabigerol, ele tem todas essas outras propriedades também que são muito bem-vindas, muito Uhum. boas aí para a medicina também, né? E tem também a ação anticonvulsivante, né? Ah, Então, sim.
A gente sempre fala do CBD como anticonvulsivante e do THC, mas a gente precisa também agora pensar no canabigerol, no CBG. Isso. E estão chegando produtos com alto CBG, né? Então, tem várias empresas, a Pharmausa está trazendo o Medrovan, né? A Health Medis tem um produto com alto CBG, Tem algumas da o Terra Cannabis. alguns da Terra Cannabis, tem uns, acho que da Corazana, enfim, acho que a Isso. maioria das melhores empresas já estão Investindo, diversificando. investindo no canabigerol também, né? E, e aí temos também, por exemplo, né? Então, o THC, quando ele começa um processo de degradação, ele se transforma no canabinol, por exemplo, né? Que é o CBN, Uhum. né? E o CBN, ele também tem propriedades ansiolíticas, né? Sem psicoatividade, né? Sem a psicoatividade ou quase nada da psicoatividade do próprio THC, né? Mas que também é útil aí para ansiedade, para insônia, né? E uma característica interessante do canabinol é que ele estimula o crescimento das células ósseas. Então, poderia ser interessante, né, o conjunto do CBD e do canabinol até para osteopenia, né, osteoporose. Osteoporose, sim, sim, também é uma atividade interessante dele, né? Ele também tem ações, é, alguma ação anti-inflamatória também, né? Sim, Uhum, anticonvulsivante também, né? Existem algumas evidências de que ele também tenha uma ação anticonvulsivante. sim, sim, né? É, existe também as formas ácidas, né, que a gente estava comentando. Então, nós temos o ácido tetrahidrocannabinólico, né, que é o THCA, né, que também é interessante para convulsão, né, para neuroproteção, para para náuseas também, né, náuseas associadas à quimioterapia, por exemplo, né, Sim, para convulsão, né. e uma ação importante também antiespasmódica, anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Então, nas doenças autoimunes também tem um E papel interessante. neurodegenerativas também, né? Também, neurodegenerativas. Sim, né? Então, assim, tudo isso é importante saber, porque existe uma coisa que se chama cromatografia, que vem com os produtos, né? Então, assim, nem todas as empresas fornecem a cromatografia. As melhores empresas vão fornecer a cromatografia do produto, que é uma análise de todos os canabinoides presentes naquele extrato. Então, Uhum, quando vocês forem escolher um extrato, sempre deem preferência àqueles que entregam essas informações sobre o perfil completo, não só a quantidade de CBD e THC, mas também dos outros canabinoides. sim. A cromatografia ela vai analisar os canabinoides, né? E algumas empresas também fornecem, né, perfil de terpenos presente naquele produto, né? Algumas outras informações que também são úteis, né? Então, sempre é interessante que a gente conte com empresas que nos forneçam essas informações para que a gente saiba exatamente o que há ali naquele produto, Uhum. né? Aqui tem uma pessoa falando que a avó dela está fazendo quimioterapia e tem muitas crises de ansiedade, né? Uhum, Bom, assim, a quimioterapia é um tratamento bem difícil, são medicações super fortes, com muitos efeitos colaterais, que afetam bastante a imunidade da pessoa, né, deixam a pessoa bem fraca, né?
Então, a cannabis, quando é usada junto com a quimioterapia, facilita muito a tolerabilidade da quimioterapia, né? Então, o THC tem uma importância aí em controlar as náuseas e o vômito, melhora o apetite, né? A pessoa consegue se alimentar melhor. O THC tem um efeito também mais euforizante, o CBD tem um efeito ativador, então a energia da pessoa também pode melhorar. Então, para pessoas que fazem químio, eu acho que a cannabis é um bom adjuvante terapêutico. Sim, sim, com certeza, né? Porque vai ter a melhora global, né? A gente também não pode esquecer que a cannabis é útil contra o câncer também, né? Então, vários estudos têm demonstrado efeitos antitumorais da cannabis também, né? Uhum. Antiproliferativos e antitumorais, que também são interessantes para a própria doença. E a gente também não pode esquecer que a cannabis ela modula, né, o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide ele modula o sistema imunológico. Ou seja, né, a cannabis ela é capaz de modular e melhorar a ação do sistema imunológico também, né? Exato. Uhum. O que mais? A gente tem outros canabinoides, como o canabicromeno, né? O que você falaria sobre o canabicromeno? Canabicromeno, ele tem atividades anti-inflamatórias também, né? Ele tem alguma ação anticonvulsivante também, né? Algumas pessoas vieram com uma informação de que o canabicromeno pode ser muito útil para ansiedade, mas essa informação eu não possuo, na verdade. Tem alguma É evidência como ação antidepressiva, antidepressiva, sim. porque ele inibe a recaptura da anandamida, né? E a anandamida tem uma ação antidepressiva. Uhum, sim. Então deve ser por esse mecanismo. E o canabicromeno também tem ação antitumoral, né? Então, ele Também. também tem essa atividade, né? Uhum. E ele tem uma ação antimicrobiana também, assim como o THCA também tem uma ação antimicrobiana. E isso é interessante porque pode ajudar em infecções, né, para pessoas que não respondem mais aos antibióticos por serem cepas resistentes aos antibióticos. E, então é um conjunto de coisas, a ação antimicrobiana mais a melhora da imunidade, a melhora Uhum. do estado geral da pessoa, né? Então, também fica interessante como um coadjuvante aos tratamentos tradicionais. O tetrahidrocannabivarin também, né? O THCV, né? Também tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e também também ajuda no processo de emagrecer, né? Então, junto com o canabidiol, junto com o canabigerol, Uhum. o THCV também ajudaria nesse processo de emagrecer e ele também tem propriedades anticonvulsivantes também, né? Inclusive, tem um produto comercializado nos Estados Unidos que é THCV, né? E justamente com essa ideia de usar para emagrecimento e para reduzir a resistência à insulina. Então, é Uhum. interessante para pessoas que têm esteatose, que têm diabetes ou pré-diabetes. Mas lembrando que o efeito de um canabinoide, né, ele é um efeito positivo, mas quando você tem todos os componentes da planta ou mais componentes da planta juntos, né, a gente tem o efeito entourage ou efeito comitiva, que é o efeito multiplicado de todas essas desses compostos da cannabis, produzindo um efeito muito maior, né? Então, por Uhum. exemplo, né, o THCV é interessante para perda de peso, para emagrecimento, para esteatose hepática, como a Ana colocou, mas
associado com outros canabinoides, né? Associado com canabidiol, com canabigerol, né? Ele tem uma ação mais interessante ainda, né? Claro. A gente sempre defende o uso dos extratos integrais, né? Mas em uma situação ou outra que você precisa ter um foco, então, por exemplo, se você tem glaucoma, você pode dar preferência a um óleo integral, mas que tenha um predomínio de canabigerol. Se Uhum, você tem um foco em perda de peso e emagrecimento, você pode escolher um que seja alto em THCV e CBD, né? Porque o CBD também reduz apetite. Então, é interessante saber as potencialidades de cada um desses canabinoides, e veja que a gente está falando de pouquíssimos, porque a planta ela tem mais de 100 fitocannabinoides, né? E a gente está falando aqui desses estudos que são estudos iniciais, em modelo animal, né? Tudo que a gente está falando não tem ainda estudos em humanos. Os humanos, os estudos são em modelo animal. Os únicos que têm estudo em humano, por enquanto, são o CBD e o THC. uhum, Todos os sim. outros são modelo animal. Os modelos animais, eles não podem ser absolutamente tomados como regra para o ser humano, porque os organismos são diferentes, mas ter um modelo animal já é uma grande coisa, né, para que se estude isso em humanos, né? Quando você estabelece em animais uma eficácia com tolerância, com boa segurança para esse animal, né? Isso possibilita o estudo em humanos também, né? Aham. O canabidivarim, que é o CBDV, ele também está sendo estudado, né? Ele foi estudado em fase um e fase 2 e foi bem tolerado. E eles vão estudar em epilepsia, principalmente em casos com síndrome de Rett e epilepsias no autismo. Então, é possível que no futuro, se esse estudo for bom, né, der um bom resultado, a gente tenha produtos também com mais CBDV. E é importante também que muitos canabinoides eles foram descritos na literatura, né? A gente tem mais de 140 canabinoides já descritos na literatura, mas ainda a gente tem poucos que a gente tem mais estudos, né? Mas isso está se ampliando numa velocidade muito rápida, né? Assim, estão surgindo novos estudos com uma velocidade bem rápida, né? Então, isso é bem interessante, né? Sim. Quer falar um pouquinho do ácido canabidiólico, do CBDA? Isso, o CBDA é o precursor, né, do CBD. Ele também tem uma ação anti-inflamatória. Que mais? Também tem ação anticonvulsivante. Ele tem ação antitumoral. Uhum. Que mais? Anti-inflamatório, né? Antitumoral, antipsoríase, né? Então tem dois canabinoides que têm uma ação em psoríase. Um é o CBDA e o outro é o canabigerol. São os dois que são interessantes para psoríase. Uhum. Sim. Quer dizer, Acho que é então isso. a gente tem na literatura, o que mais a gente vê é o E CBD. ansiedade. A gente falou ansiedade? Acho que não. Ansiedade também, porque ele é CBDA. agonista 5-HT1A. Uhum. Ansiedade e possivelmente depressão também, né? Isso. Sim. Então, a gente está falando aqui de alguns canabinoides que têm sido estudados, né? Fora o CBD e o THC. E aí nós temos também os terpenos, ou, segundo alguns autores, os terpenoides, né? Que são substâncias aromáticas presentes nas plantas, né? Então, toda planta que tem cheiro, né? Por exemplo, um pinho, né? Ou uma manga, ou um alecrim, ou, né? Enfim, toda planta que tem cheiro
ela tem terpenos, né? Então ela tem substâncias que são voláteis, né? Que se transformam em gás facilmente, né? E que dão esse aroma. E a importância dos terpenos para as plantas são muitas. Impedir que outros animais comam aquela planta, então ela pode ter um sabor desagradável para impedir que os outros animais comam. Ela pode atrair polinizadores para a reprodução da planta, né? E ela pode ter ações antibacterianas, antifúngicas, é, é, a gente diria pró-apoptóticas, né? Que seriam propriedades de recolher, né? De matar células que estão defeituosas ou velhas, né? Para as Uhum. plantas, os terpenos têm essas importâncias, né? E para o ser humano? Para o ser humano também, né? Para as pessoas que já conhecem um pouco o que se chama de aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, que nada mais são do que os terpenos, né? Então, os óleos essenciais, que são vendidos também em farmácias de produtos naturais, são os terpenos, né? Existem estudos científicos já demonstrando propriedades terapêuticas de alguns desses terpenos. Por exemplo, o limoneno. Então, o Uhum. limoneno é o terpeno que se encontra nas frutas cítricas, como limão, laranja, tem vários tipos de limão, limão Tahiti, limão siciliano, que Tem mais? na Toranja, tangerina, grapefruit. tangerina, Sim. exato. Uhum. E o limoneno ele tem propriedades antidepressivas, tem propriedades de melhorar a imunidade e também Ansiolíticas. ansiolíticas, anticarcinogênicas Uhum. e antifúngicas e antibacterianas. Antibacterianas. Sim. Mas o Sim. mais conhecido é justamente o efeito antidepressivo, né? E qual a importância disso? A importância é que existem variedades de cannabis que têm mais limoneno, e aí você pode optar por essas variedades se você vai tratar alguém com depressão, por exemplo, porque você vai estar Isso. colocando mais um elemento antidepressivo nesse efeito comitiva. E Isso. quando a própria variedade não tem muito limoneno, você pode adicionar limoneno, que é o que as empresas fazem, né? Elas têm os terpenos separados e elas adicionam terpenos, porque quando se faz a produção do extrato, se perde bastante da quantidade de terpenos, né? Então, existem todas essas técnicas para isolar os terpenos e depois devolver para o extrato. Isso. Porque como o terpeno é volátil, né? Ele é uma substância que se transforma em gás, né? Facilmente. Ele se perde no processo de extração, né? Mas depois as empresas estão acrescentando de volta os terpenos na cannabis, né? Para potencializar a ação, né? E os terpenos fazem parte do efeito entourage, né? Então, não são só os canabinoides que se multiplicam no efeito da cannabis, e sim também os canabinoides, mais os terpenos, mais flavonoides, etc. O conjunto todo da planta, né, produz uma atividade que pode ser bem maior do que cada um deles isolado, né? Exato. Temos o mirceno, por exemplo, né? O mirceno é uma substância bastante utilizada para ansiedade, para insônia, né? Então, o mirceno é presente, por exemplo, na manga, né? Numa manga madura, né? Ela é rica em mirceno e Uhum. ela tem essa propriedade sedativa e ansiolítica, né? Também tem mirceno no capim-limão, no alecrim, no tomilho e Uhum, no ilang-ilang, né? Existe o óleo essencial de ilang-ilang, né, com bastante mirceno. uhum, isso. E a gente tem também o beta-cariofileno, né? O beta-cariofileno, ele é encontrado na copaíba.
né? Então tem o óleo de copaíba e tem o óleo essencial de copaíba. Então, isso é uma coisa interessante e importante de se saber, né? Que tem várias pessoas fazendo marketing dizendo que copaíba tem CBD, né? E na verdade não é isso, né? A copaíba tem beta-cariofileno, que também atua em receptores canabinoides, mas a copaíba não tem CBD, só quem tem CBD é a cannabis, né? É. Alguns produtos à base de cannabis, né, podem até utilizar o óleo de copaíba como um veículo, né, mas isso não significa que o próprio óleo de copaíba tenha canabidiol, né? Os fitocannabinoides, por enquanto, só foram descobertos na cannabis, né? Exato. E no lúpulo, né? O lúpulo é uma planta que também é da mesma família da cannabis, né? Então ela também tem alguns canabinoides, mas muito menos do que a cannabis. A principal é a cannabis. Uhum. Aí temos, por exemplo, o pineno, né, que tem uma ação sobre a concentração, ele é antibacteriano também, né? Então, antisséptico, né? Então, é, ele também é muito importante aí nessa composição, né? O pineno é encontrado no eucalipto, então as pessoas que têm aquele Vic Vaporub, né, que passa assim no peito, né, quando a pessoa está congestionada, ele tem o Isso, ele é pineno, broncodilatador também. Boa. branco, Lembrei. Essa né? verdade. O mel, né? Você pode comprar mel que vem de mel de flores de eucalipto, né? Também vai ter o pineno e se usa para tosse, né? Uhum. Então, o eucalipto, o alecrim, nos pinheiros em geral, você vai ter o pineno. Para o Alzheimer é importante o pineno, porque o pineno Sim. ele tem uma ação de inibição da acetilcolinesterase, que é o mecanismo de ação dos remédios específicos para Alzheimer, né? Isso. Então, cepas que tenham muito pineno ou pineno adicionado são interessantes para as demências. Isso. Ou o óleo essencial também, né? Junto Também. também pode ser uma ideia, né? No aromatizador ou, né? Uhum, Temos o linalol também, né? O linalol presente principalmente na lavanda, né? Que ele, uhum. ele é uma substância também muito útil para ansiedade, para insônia, né? Depressão. Depressão, sim. E tem Uhum, ação anticonvulsivante também. uhum, Então, para quem tem epilepsia, você pode também usar o óleo de lavanda, isso, como né? coadjuvante, obviamente, né? Então, o conhecimento sobre as substâncias da cannabis tem aumentado muito, né? Cada cepa de cannabis vai ter uma concentração diferente de canabinoides, tem um perfil de terpenos diferentes, né? Então, isso vai mudar muito daqui para frente, né? Porque a gente vai provavelmente selecionar cepas que tenham mais determinados canabinoides, mais determinados terpenos. Isso, na verdade, já está sendo feito, né? Mas para uso medicinal, né? Então, selecionar Sim. cepas mais específicas para cada paciente, né? E poucas empresas entregam o perfil de terpenos, né? Então, isso também é importante, selecionar, né, se você quer ter esse benefício de saber quais são os terpenos do seu produto, escolher uma empresa que entrega esse dado, nem todas entregam. Uhum, isso, né? Então, hoje eu acho que a gente está falando muito do efeito entourage, né? Desse efeito multiplicado da planta inteira versus cada um dos canabinoides isolados. Né? Se fala muito, né, do canabidiol especificamente, né, isoladamente, mas o canabidiol ele tem uma ação isolada que é diferente da ação dele junto com o restante da planta, né? E quando você tem mais componentes da planta, você tem uma potencialização de efeitos, uma potencialização de eficácia com menos efeito colateral,
né? Então isso é muito importante, né? Quando você pensa, né, nos efeitos colaterais que as pessoas temem a respeito do THC, por exemplo, né, de dar barato ou de potencialmente causar convulsão, causar é, é, psicose, ansiedade e tal, né? Quando você Uhum. tem todos esses componentes da planta juntos, você reduz muito esses efeitos colaterais. Então você aumenta a eficácia e aumenta a segurança também, né? Aumenta a tolerabilidade, né, das pessoas que utilizam o produto, né? O Guto está perguntando qual é a empresa que comprova que tem os terpenos em seus produtos. Tem algumas, né? Então, a Health Medis é uma que tem essas análises, o Elixinol também tem, Uhum. quem mais? Não me lembro Eu, mais. eu não me recordo agora, sim, de outras, mas é, é sempre Essas muito. duas com certeza. Uhum. É muito importante, né, essas informações para a gente como médico e para quem está utilizando o produto também, né? Então é muito importante que as empresas comecem a fazer essas análises para entregar para a gente, né? Também que fica muito sempre muito focado nos canabinoides, mas tem outras coisas Uhum. importantes aí também, né? O É, próprio óleo da semente da, do cânhamo. do cânhamo, né, da cannabis também pode ser útil, também tem propriedades terapêuticas, apesar de ter concentrações ínfimas, né, de canabinoides, mas ele também é útil, né, então, e ele pode ser útil, por exemplo, também como veículo, né, dos canabinoides principais, né, então, Como veículo e como nutrição, né? Porque é rico em isso. ômega. É, Então dá ácidos para usar na graxos. salada, né? A gente aqui não tem, mas nos Estados Unidos eles vendem o azeite da semente do cânhamo que você pode usar na salada, né? Eu Uhum, trouxe para mim dos Estados Unidos e coloco na minha sopa todos os dias. uhum. Mas aqui você não consegue comprar, é uma pena. A semente da cannabis ela não tem THC, né? Ela não dá nenhuma Uhum. nenhuma psicoatividade, né? Mas ela tem esses componentes que são muito importantes também, que são esses ácidos graxos essenciais aí, né? Que muitas vezes a gente só pensa no ômega quando a gente pensa em peixes de água marinha, mas a cannabis também é rica em ômega, né? É, a semente, né? Uhum, E outras substâncias que são os flavonoides, né? E esses sim, nunca vi ninguém analisando o que flavonoides tem. Mas a cannabis tem alguns flavonoides, como a quercetina, a apigenina e a canflavina, né? Então a canflavina, can vem de cannabis, é típica da cannabis. E ela é extremamente anti-inflamatória. Ela inibe a prostaglandina A de forma potente, né? Uma potência 10 vezes maior do que a da aspirina. uhum, Então tem uma ação anti-inflamatória bem interessante. isso. Os flavonoides também são substâncias presentes na cannabis, né? E são substâncias que dão sabor e dão aroma, né? E ele também tem essa ação de atrair polinizadores e etc. E tá começando a estão começando a surgir também estudos dos flavonoides, né? Então, muito interessante também, né? A quercetina, né, principalmente, já é comercializada, né? Se usa, ela tem uma ação antioxidante bem importante e já é comercializada, né? Farmácias de manipulação trabalham com a quercetina. Uhum, isso, né? E então, né, se a gente pensasse, por exemplo, num paciente com ansiedade, Ana, o que a gente poderia dar para ele se a gente pensasse nos canabinoides, nos terpenos que a gente conhece, né?
que a gente poderia oferecer para esse paciente hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, né, de melhor aí, né, para ajudá-lo, né? Por exemplo. Para ansiedade só ou para ansiedade com depressão? Pode ser uma ansiedade com depressão, né? Bom, tendo depressão, acho que é importante que tenha THC, né? Não tendo ansiedade, não tendo depressão, poderia ser um que não tivesse THC, um broad, mas, por exemplo, um broad que tenha uma quantidade boa de CBD e CBG, né? De canabigerol e Isso. CBD. E Possível. se tiver o perfil de terpenos, que tivesse bastante linalol e limoneno, né? Isso. Né? E o mirceno, né? Também. É, e também, né, assim, falando dos canabinoides, né, uma pessoa com ansiedade, o canabidiol, o canabigerol, né, o canabinol, eventualmente, né, é, então, se a gente pensasse, né, num paciente, né, que produtos, né, que componentes a gente deveria colocar, né? Então, paciente com convulsão, né, por exemplo, se beneficia do canabidiol, canabigerol, né, do THCV, né, THCA, THCA, né, é, o linalol, né. o Então, CBD, né? CBD, CBD eu falei. CBG, THC, THCA e acho que canabicromeno também um pouco, né? Sim, canabicromeno também, né? Então, esses exercícios são interessantes porque a gente a medicina, né, canabinoide, ela tende a essa especialidade, né, assim, do que a gente quer da planta para tratar determinadas coisas, né, só que lembrando que precisa ser um produto que tenha alto teor dessas substâncias, mas que tenha o restante da planta junto, né? Exato. O THC também, né? Para uma pessoa com convulsão, o THC também potencializa e também tem ação anticonvulsivante, né? Sim, inclusive em relação a isso é interessante que os produtos importados, que são produtos de resgate, né, para usar na hora da crise convulsiva e abreviar a crise, né, tirar ele da crise, os importados são ricos em CBD, mas o óleo da Abrace é rico em THC. Né? Uhum. Então, mostrando que o THC também é capaz de tirar você da crise rapidamente. Lembrando que os produtos de resgate são produtos para ser utilizado junto com o produto via oral, né? Então, se você der uma alta dose de THC, pode precipitar uma crise convulsiva, mas junto com o restante da planta, ele tem outro efeito. Ele tem um efeito anticonvulsivante e seguro, né? Então, essa é a ideia, né? Uhum. A gente estava até discutindo outro dia no grupo se a medicina canabinoide deveria ser considerada uma especialidade médica ou uma Hum, área de atuação, né? Eu acho essa é. discussão bem importante, porque tem vários médicos de diversas especialidades que podem começar a incorporar os canabinoides na prática clínica, porque os canabinoides eles têm utilidades em vários sistemas, né? Vários órgãos do nosso corpo. Então, não faria muito sentido que ela fosse uma especialidade separada, né? Mas a pessoa que quiser fazer medicina canabinoide tem que ter uma visão mais geral do organismo como um todo, porque os canabinoides vão acabar influenciando em todo o resto, né? Isso. Mas atualmente, né, pela legislação, se a gente fosse seguir a legislação como é atualmente, só os psiquiatras, né, e neurologistas, neurocirurgiões e etc, né, isso não faz sentido, né, porque na verdade é, a cannabis medicinal ela pode melhorar, ela pode ser utilizada por gastro,
por pediatra, né, por endócrino, por ginecologista, por oncologista, né? Então, a gente pensou na possibilidade aí de ser uma subespecialidade, né? Eu acho que vai ser uma especialização que pode ser feita por qualquer especialidade, na realidade, né? Uhum, Mas, assim, é importante também saber que, embora o Conselho Federal de Medicina tenha limitado a prescrição dos canabinoides aos neurologistas e psiquiatras, a Anvisa, posteriormente, liberou a prescrição para qualquer profissional médico, né? Então, uhum. qualquer especialidade pode prescrever, tanto que hoje em dia a maioria dos que prescrevem são anestesistas, que lidam muito com dor crônica, né, Isso. além dos psiquiatras e neurologistas, né? Reumato também, eles utilizam bastante, né? Sim, Sim. e está aumentando, né? Então, por exemplo, a Abrace, que há 4 anos tinha o quê? 2.000 associados, agora tem 27.000 associados, né? Uhum. A Anvisa, que há 5 anos tinha 900 prescrições, agora já tem, sei lá, 8.000, 9.000, né? Já perdi a É. conta, Na própria né? SBEC, né? Na própria Sociedade Brasileira de Estudos em Cannabis, né? Tem aproximadamente hoje uns 500 médicos, né? Aham, Então, quer dizer, a medicina canabinoide vem crescendo muito, né? Perguntaram sim. aqui, olha, o sistema endocannabinoide já está sendo estudado nas faculdades de medicina ou ainda está sendo ignorado? Olha, ainda está sendo ignorado, né? Assim, para a Com grande raras maioria das exceções, né? faculdades de medicina, ainda ele vem sendo ignorado, né? E as Hum. faculdades de medicina têm tentado, na verdade, os estudantes têm tentado soluções para isso, né? Então a gente tem sido convidado, por exemplo, para dar aula, né? Uma aula como professor convidado, né? Para dar uma aula sobre o sistema endocannabinoide ou para falar um pouco sobre a cannabis medicinal e etc. Isso tem se ampliado. Mas a gente tem também pós-graduações em cannabis, né? E cursos também, né? A gente até também está lançando o nosso curso, né, Ana? Isso. Agora no final de outubro, né? São 2 dias inteiros de medicina canabinoide aí, né? É mais focada para neuropsiquiatria, né? Exato. Eu dei já algumas aulas para estudantes de medicina que me pediram, né? Então, a Liga Acadêmica lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, me pediu uma aula. Outro que acho que é de São Luís, se eu não me engano, também me pediu uma aula. Então, assim, os estudantes estão vendo o movimento e estão tentando se inteirar, né? A Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, já colocou uma pós-graduação sobre a cannabis, e essa é a pioneira, eu acho que é a primeira, né? Uhum. E o Guto comentou aqui também que dentistas também têm prescrito, é verdade, os dentistas também podem prescrever, e os veterinários também, né? É. Tem essa área da veterinária que canabinoide que tem funcionado. A Abrace, inclusive, tem uma linha PET, não sei se tem ainda, mas tinha, já teve uma linha Acho que PET. não mais. Não tenho É, certeza, mas acho que não. acho que a APEP tem também uma linha PET. E, importante, né? A APEP está com óleo rico em canabigerol, né? Então, para as pessoas que são do Rio de Janeiro e podem se associar à APEP, podem conseguir esse extrato rico em canabigerol na APEP. Então, estão perguntando também o papel da cannabis no auxílio da perda de peso, né? Para o emagrecimento. Então, a cannabis tem vários componentes que ajudam na perda de peso, né? O canabidiol, o canabigerol, né? Então, assim, o, o, cana- THCV, o THCV, isso, também, né? Mas essas substâncias, elas têm várias ações. Ela tem ação central, né? Diminuindo o apetite, né? Melhorando o sistema de recompensa do cérebro também, ou seja,
trazendo uma sensação de saciedade, né? Ao mesmo tempo, ela também ajuda na queima da gordura, né? E ajuda as células tronco que a gente tem, né? Elas se transformam em células gordurosas, né? Em adipócitos, como a gente falaria, né? E alguns componentes da cannabis, como o CBD, CBG, THCV, né, eles inibem essa diferenciação de células-tronco em adipócitos. Ou seja, tem diversas. Fora o efeito anti-inflamatório da cannabis como um todo, que também é muito importante na redução da resistência à insulina e no tratamento da obesidade, na diminuição dos níveis de insulina, de glicemia, etc., né? Então ela um aliado. O canabidiol, ele diminui bastante o apetite, né? Eu tenho experiência de vários pacientes que acabam perdendo peso demais, além da conta, e se preocupam com isso, né? Preciso, às vezes, tomar um estimulante de apetite, ou então eu preciso aumentar um pouco o THC para poder equilibrar isso. Então, tem umas pessoas que realmente perdem muito peso só com o canabidiol. Isso. Né? O THC, ele aumenta um pouco o apetite, né? Então, só que quando você pega um extrato da planta inteira, né, que geralmente tem um pouquinho de THC e uma predominância de CBD, né? Você vê um efeito ainda de reduzir o apetite, né? Se você for aumentando o THC, né, em proporção, né, aos outros componentes, você vai aumentando de novo o apetite, né? Uhum. Estão perguntando também se já existem estudos consistentes sobre os benefícios do CBG. Então, em humanos, não. Em humanos não tem, né? Mas a gente tem estudos para glaucoma, para emagrecimento, anti-inflamatório, né? Ansiolítico, hipnótico, neuroprotetor, né? A gente tem já dados de estudos animais e estudos pré-clínicos mostrando esse benefício, né? Então, sim, né? E, por exemplo, né, para uma pessoa que tem TOC, né, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo ou que tem tics, né, então os principais componentes da planta para essa pessoa são o THC mesmo, né, porém junto com os outros componentes da planta, né, num produto full spectrum, tivesse metade, né, ou mais CBD e um pouco de THC, né, esse seria um raciocínio, né? Uhum. Eu acho que com a cannabis tudo acontece um pouco ao contrário, né? Primeiro vem a experiência clínica e depois vem os estudos para tentar comprovar aquilo que a experiência clínica mostrou. Uhum. Porque a experiência com a cannabis é milenar, né? Há 10 mil anos o ser humano já usa a cannabis e já era citado lá nos papiros egípcios, né? Nos livros do Avicena, que é considerado tipo, um dos pais da medicina, né? Uhum. Então, assim, já se sabia muito dos efeitos anti-inflamatórios, de aliviar a dor no parto, o efeito broncodilatador, enfim, né? Tudo isso era já visto na prática. E só agora a gente está retomando isso. Então, como o CBD e o THC foram os canabinoides que foram identificados na década de 60, a pesquisa começou com eles. E agora, aos poucos, está se retomando todo esse estudo sobre outros canabinoides. Isso. Então, eu imagino que vai crescer muito, né, o nosso conhecimento sobre esses canabinoides. Estão perguntando assim, ó, eu posso testar o uso da maconha diária para deixar de usar medicação controlada? Uso clonazepam e ando muito nervosa.
Na verdade, maconha, né, assim, não é assim, o que a gente recomenda, na verdade, é um tratamento à base de cannabis medicinal mesmo, né? E ela é muito útil para reduzir medicações controladas, benzodiazepínicos principalmente, né? O clonazepam, alprazolam, bromazepam, essas medicações assim, né? Então ela pode ser muito útil aí no tratamento, tanto da ansiedade, irritabilidade, quanto no sono também, né? É, então, por exemplo, né, nós temos um estudo feito na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto, mostrando uma equivalência entre o CBD, uma dose de CBD e o clonazepam, né? Então, ele é sedativo e ajuda na ansiedade, ajuda na depressão, né? Ajuda nos transtornos de humor aí, né? Esse estudo fala só do CBD, mas tem diversos estudos aí demonstrando eficácia para ansiedade, para insônia e tal, com componentes da planta inteira também, né? Então, Eu acho importante deixar claro que o nome científico da planta é cannabis sativa, né? A cannabis é a espécie, a subespécie é sativa. Mas a cannabis sativa tem variedades. Então, você vai ter a variedade sativa-sativa, a variedade sativa indica, a variedade sativa ruderalis, né? E aí elas diferem na quantidade de canabinoides. Quando você fala maconha, você está se referindo principalmente às variedades que são ricas em THC. que não são muito úteis nesse caso, né? Nesse caso, não. Nesse caso, você vai piorar a ansiedade, provavelmente, né? É. Porque muito THC pode dar pânico, dar ansiedade, dar paranoia, né? Então, para a ansiedade, são interessantes as variedades ricas em CBD ou CBG, né? Isso. Canabigerol e CBD, que, quando tem 0,3% de THC, recebem o nome de cânhamo, né? Então, essa é a principal diferença que vocês precisam entender, né? Maconha, rico em THC, cânhamo, rico em CBD, né? Para ansiedade tem que ser rico em CBD. Lembrando que, né, de novo, se a gente pega o CBD isolado versus um produto que é rico em CBD, porém tem a planta inteira, né, a potência do produto é muito maior quando ele tenha mais componentes da planta, né? Então, quanto mais Uhum. componentes da planta ele tiver, mais potente ele é e menos efeito colateral tem, né? Então, a Ana está se referindo a produtos que têm uma predominância de CBD, CBG, mas não que não tenha os outros componentes. É que a maconha fumada tem muito THC, né? E quase nada dos outros componentes, né? Tudo Exato. bem. Então, E acho que chegamos ao é fim, né? isso por hoje. E então, obrigado, Ana, de novo. Obrigado a todos os participantes, obrigado às pessoas que fizeram perguntas, que assistiram a gente. E semana que vem eu tô de volta aí, tá? Ana, se despede. Tchau para todos e até a próxima. Isso é mesmo. Então tá bom. Tchau, tchau. Até Tchau. mais.